A gente vai bater um papo sobre um reino da vida que, olha, tá em todo lugar, mas que muitas vezes a gente nem nota ou entende tudo errado. Então se prepara, porque vamos mergulhar num mundo oculto que desafia o que a gente pensa sobre a vida. Para começar, vou lançar uma pergunta. Se a gente tivesse que adivinhar qual é o maior organismo vivo do planeta, o que viria na cabeça? Talvez uma baleia azul, aquele gigante dos oceanos? Pois é, mas não é um animal. Apesar do tamanho impressionante da baleia azul, ela não leva esse título. Então talvez uma árvore gigante, tipo uma sequoia? Também não é uma planta. As sequoias são colossais, claro, mas ainda não são o maior organismo que a gente conhece. A resposta é algo muito mais surpreendente e, na maior parte do tempo, invisível. Isso mesmo, um fungo. O maior ser vivo conhecido na Terra é um fungo. E não é o cogumelo que a gente vê na superfície, mas um único ser vivo que se estende por quilômetros e quilômetros debaixo do solo. E o tamanho é uma coisa de louco. A gente está falando de um fungo da espécie Armillaria pylorus, que fica lá no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Ele cobre uma área de 9,6 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é uma única entidade biológica cobrindo uma área que equivale a mais de 1.000 campos de futebol. É absurdo. E se o tamanho já choca, a idade, então, nem se fala. As estimativas mais conservadoras dizem que ele tem uns 1.900 anos. Mas alguns cientistas acham que ele pode ter até 8.650 anos. Imagina, uma vida que atravessa milênios, toda ali escondidinha debaixo dos nossos pés. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um fungo consegue ser tão gigantesco assim? Para entender isso, a gente precisa olhar para além do cogumelo, que é a parte que a gente costuma ver, e descobrir o que é um fungo de verdade. E essa analogia aqui é perfeita para a gente entender. O cogumelo que brota da terra é só o corpo de frutificação do fungo, sabe? É como se fosse a maçã numa macieira. O organismo de verdade, a maior parte dele é o micélio, essa rede gigantesca que fica debaixo da terra. Então, o que é esse tal de micélio? Imagina uma rede de fios finíssimos chamados hifas. É essa rede que faz o trabalho pesado, absorver nutrientes. Os fungos têm um jeito muito louco de se alimentar. É uma digestão fora do corpo. Eles liberam enzimas no ambiente que quebram a matéria orgânica e aí eles só absorvem o que precisam. Biologicamente, os fungos são tão diferentes que eles têm um reino só para eles. As células deles têm núcleo, como as nossas, mas eles não fazem fotossíntese como as plantas. Eles precisam absorver o alimento. E o mais curioso, a parede celular deles é feita de quitina, que é o mesmo material da casca dos insetos, e eles guardam energia na forma de glicogênio, igualzinho aos animais. Tá bom, a gente já entendeu que eles são essa rede gigante debaixo da Terra. Mas e aí, como é que eles conseguem colonizar novos lugares com tanta facilidade? A resposta está numa estratégia reprodutiva que é simplesmente genial e quase sempre invisível. E é por isso que os fungos parecem surgir do nada. O método mais comum é a esporulação. Eles produzem milhões, bilhões de esporos minúsculos que viajam pelo ar. Quando um desses esporos cai num lugar com as condições certas, tipo umidade e comida, como um pedaço de pão na cozinha, ele germina e um novo micélio começa a crescer. E essa habilidade toda de se espalhar e crescer em tudo que é canto acaba dando aos fungos um papel duplo no nosso mundo. Eles podem ser tanto os vilões da história quanto os heróis indispensáveis. Começando pelo lado dos vilões, a gente tem os fungos parasitas e patogênicos. Eles causam doenças em nós humanos, desde uma micose chata até infecções bem mais graves. Na agricultura, eles podem devastar plantações inteiras. E em casa, bom, quem nunca teve que jogar um pão fora por causa do bolor? Mas agora vamos virar a moeda, porque o lado dos heróis é, nossa, importantíssimo. A gente come fungos o tempo todo na forma de cogumelos. Usamos as leveduras, que são fungos unicelulares, para fermentar pão, cerveja, vinho. Até aquele sabor especial de alguns queijos, como o gorgonzola, vem de bolores específicos. Eles são a base de um monte de coisas que a gente adora. E, claro, na medicina, a história fantástica. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming aconteceu por puro acaso, a partir de um fungo do gênero Penicillium que contaminou uma de suas experiências. Esse acidente deu início à era dos antibióticos e já salvou um número incontável de vidas.
Mas além de tudo isso que eles fazem diretamente nas nossas vidas, os fungos têm um papel ainda mais fundamental, mais básico e quase sempre invisível. Eles são basicamente os engenheiros que mantêm os ecossistemas do planeta funcionando. Pensa só, se não fossem os fungos e as bactérias, o nosso planeta estaria coberto de folhas, galhos e corpos de animais mortos. Eles são a grande equipe de reciclagem da natureza. Ao decompor toda essa matéria orgânica, eles liberam nutrientes essenciais de volta para o solo, que vão ser usadas pelas plantas para crescer, sustentando o ciclo da vida. E eles não trabalham só sozinhos, não. Os fungos são mestres em fazer parcerias, o que a gente chama de mutualismo, onde todo mundo sai ganhando. Os líquens que a gente vê em rochas e árvores são uma parceria entre um fungo e uma alga. Outra parceria vital são as micorrizas. Os fungos se conectam às raízes das plantas, ajudando elas a pegar mais água e nutrientes, e em troca recebem açúcares. É um belo negócio. E essa capacidade de formar parcerias sensíveis transforma eles em excelentes detetives do meio ambiente. Os líquens, por exemplo, são tão sensíveis à poluição do ar que a simples presença ou ausência deles pode dizer muito sobre a qualidade do ar que a gente respira. É bem direto. Onde o ar é mais puro, tá cheio de líquen. E com isso, a gente volta lá para o nosso gigante subterrâneo. Ele nos força a questionar um monte de coisas, né? O que, afinal, constitui um indivíduo? Como é que a existência de um ser tão vasto, tão antigo e tão conectado com a floresta, ao mesmo tempo sustentando e consumindo ela, muda a nossa percepção sobre a vida na Terra? Fica aí o lembrete do quão complexo e surpreendente é esse reino oculto dos fungos.